Mais uma vez vou falar sobre os meus sentimentos. Nada novo por aqui. De forma geral, eu acho que é muito normal as pessoas terem sentimentos quanto a certas figuras bíblicas, certo? Quando você passa muito tempo lendo a Bíblia ou qualquer livro, ou mesmo vendo filmes ou algo assim, você acaba desenvolvendo sentimentos quanto aos personagens, seja figuras históricas, seja personagens fictícios, o que for. E eu não sou isenta disso. Eu também tenho certas figuras bíblicas que eu tenho um grande carinho e que eu gosto muito, que eu sempre gosto de voltar para a história e que eu aprendo muito com elas, com a personalidade delas e tudo mais. Mas eu também tenho figuras bíblicas que, seja pela minha personalidade, seja pela minha história, seja pelos meus traumas e gatilhos, eu tenho um pouco mais de dificuldade de compreender. Acho que eu usaria essa palavra, de compreender. Por exemplo, eu cresci tendo muita dificuldade de entender o conceito de que como Davi podia ter sido um homem considerado segundo o coração de Deus quando ele também tinha sido infiel às suas esposas. Para mim eram duas coisas que não poderiam existir simultaneamente. Pelo menos quando eu era criança. Então, eventualmente, eu percebi que o problema em si não era que infidelidade marital era imperdoável, mas sim que eu tinha traumas quanto a isso por causa da minha própria criação e do meu contexto familiar, e era por isso que infidelidade marital parecia até então muito perto de imperdoável para mim. E eu não vou dizer que a essa altura eu tenho tudo muito bem esclarecido dentro de mim quanto à infidelidade marital, ou Davi, ou mesmo Salomão com as 400 esposas deles e todas aquelas concubinas. Mas ao longo do último ano, não foi sobre ele que eu me debati muito com Deus, mas foi sobre Jacó. Eu não conseguia entender obviamente, na minha limitada perspectiva humana, como Jacó podia ter enganado o irmão mais velho dele, como Jacó podia ter enganado o pai dele com a ajuda da mãe dele, como ele podia ter construído a vida dele em cima de trapaça e ainda assim ter sido escolhido por Deus para dar fruto a Israel. E obviamente todos os sentimentos que eu tinha sobre Jacó, Raquel e Lia também não ajudavam. Porque Jacó amava Raquel, mas ele foi enganado por Labão e ele recebeu Lia em casamento no lugar dela. E eu consigo imaginar como deve ter sido difícil para ele e para Raquel. Eu consigo imaginar como eles devem ter se sentido quando eles descobriram que tudo aconteceu, como tudo aconteceu, que eles foram enganados, que eles não iam poder ficar juntos. Mas algo que sempre me pegou desde criança também foi como Lia deve ter se sentido. Porque nós não sabemos, com base no que foi escrito, se Lia estava de acordo com o esquema de Labão, se ela foi conivente, ou se, como filha dele, ela foi obrigada
a tomar o lugar de Raquel ao se casar com Jacó. E eu ainda imagino todos os sentimentos que ela deve ter tido quando Jacó disse que mesmo tendo se casado com ela, ele ainda queria e ele ainda tinha a intenção de se casar com Raquel, que ele ainda iria trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Eu imagino os sentimentos de Lia de não ser boa o suficiente, ou de eu até continuo casado com você, mas não é você que eu quero. É só, eu acho que isso meio que deve partir alguém um pouco ao meio. Você não ser boa o suficiente, você tá ali dedicando a sua vida para alguém que sonha com outra pessoa. É de partir o coração. Principalmente quando uma das coisas que tá escrito na Bíblia, que foi um pedaço de contexto importante o suficiente para ser acrescentado na Bíblia, na história, é que Raquel era bonita, mas Lia não tanto. E daí o que me pego pensando é, nem a dedicação necessária que era requerida de uma esposa foi o suficiente para compensar o fato de que Lia não era bonita, para compensar o fato de que os olhos de Lia não brilhavam. E mesmo se quem estiver lendo essa história, for alguém que seja atraente e que não se identifique com todos esses sentimentos de Lia em primeira mão, eu acho que não importa quão bonito alguém seja e o quão desejado por outras pessoas alguém tenha sido ao longo de sua vida, todo mundo experimentou, em certo nível, sentimentos de inadequação e de não ser bom o suficiente para alguém, independente de quem esse alguém seja. Muitas pessoas nunca experimentam isso num contexto romântico, mas às vezes experimentam isso em outras áreas da vida. Por exemplo, alguém pode nunca ser bom o suficiente para um emprego que gostaria muito de ter. Alguém poderia não ser bom o suficiente, não se sentir bom o suficiente para amizades que gostaria de ter, ou mesmo para os próprios pais. Essa é uma história tão velha quanto o tempo, certo? E o que eu me pergunto é, será que Jacó não percebeu o que ia acontecer? Será que ele não conseguiu perceber que seria uma má ideia ele se casar com Raquel quando já era casado com Lia, sendo que ele claramente amava mais uma do que a outra? Ele não percebeu a rivalidade que isso ia causar entre as duas e a falta de paz que isso ia causar no casamento dele, e que toda vez que ele estaria com Lia, ele e Raquel iam se sentir muito mal, porque eram eles que se amavam, mas ao mesmo tempo, toda vez que ele tivesse com Raquel, Lia ia se sentir humilhada, desprezada e humilhada. Ou talvez outra possibilidade seja que ele percebeu, só que ele simplesmente não se importou, que ele decidiu que esse era um preço que ele estava disposto a pagar. Só que, ao mesmo tempo, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, certo? Porque foi através de Jacó e Raquel que existiu José, que José nasceu e que o povo de Israel conseguiu sobreviver aos 7 anos de fome que vieram. E foi através da linhagem de Jacó e Lia que nasceu Jesus.
então eu tenho muitos questionamentos sobre tudo. E durante um bom tempo eu fiquei sem entender e perguntando para Deus sobre Jacó, sobre o relacionamento de Deus com Jacó, sobre Deus ter escolhido Jacó. E o que eventualmente eu pensei foi: e se Deus abençoou Jacó e escolheu Jacó desde o início, não só por causa de quem Jacó era naquele momento, mas também por causa de quem Jacó iria se tornar, porque ele sabia quem Jacó iria se tornar. E se Deus, quando ele olhasse para Jacó, não visse Jacó apenas naquele momento presente congelado, não visse apenas quem Jacó era naquele tempo pausado, mas também quem Deus tinha feito Jacó para ser. Eu considerei então que talvez fosse essa pessoa que Deus tivesse escolhido e com quem ele se relacionasse simultaneamente a quem Jacó era no presente. Principalmente porque Deus existe fora do tempo, certo? Então ele tem acesso o tempo todo, não apenas a quem a gente é, mas também a quem a gente vai se tornar, a quem ele nos criou para ser. E foi de tanto pensar sobre o relacionamento de Deus com Jacó que fez a minha perspectiva do meu próprio relacionamento com Deus, de como Deus se relacionava comigo, ser expandida. Deus é o único que sabe quem a gente é de fato, não apenas porque Ele nos criou, mas porque Ele é o único que sabe quem a gente vai ser. E é por isso que uma das orações que eu faço desde que eu tenho 22 anos, por aí, para ponto de referência, hoje eu tenho 29, mas essa é uma das orações que eu faço desde que eu tenho 22 anos, que é que Deus revele o meu próprio coração para mim, que Deus revele os desejos do meu coração para mim. Porque eu não tenho acesso a tudo que eu tenho dentro de mim. Eu não sei o que tem dentro de mim. Só Deus sabe. E mesmo que eu saiba o que tem dentro de mim agora, eu só sei o que tem dentro de mim agora, no presente. A minha perspectiva é muito limitada. A minha perspectiva inclui passado e presente. Eu ainda não tenho o conhecimento que eu vou ter no futuro, eu ainda não mudei das formas que eu vou mudar no futuro para saber o que vai ser importante para mim no futuro. Mas Deus sabe o que vai ser importante para mim no futuro, porque Ele conhece não apenas o meu cerne, mas Ele conhece todas as formas que eu vou mudar. Então Deus sabe que vai me fazer feliz muito melhor do que eu sei que vai me fazer feliz, porque Ele tem acesso a informações que mudam a longo prazo. Ele tem acesso de como eu vou mudar a longo prazo. Além disso, nada do que Jacó fez era de fato imperdoável, porque não existe pecado imperdoável, certo? Eu já vi pessoas fazerem comentários em tom de piada sobre como elas pecam para fazer o sacrifício de Jesus contar, para fazer o sacrifício de Jesus valer a pena, e eu não vou entrar no mérito de quão terrível e errado é isso. Mas a verdade é que mesmo se a gente vivesse de uma forma consciente o suficiente, tivesse os olhos abertos o suficiente
para conseguirmos não deixar nenhum pecado escapar, o passar despercebido, porque tem muita coisa que a gente faz que a gente nem percebe, que nem entra a nossa consciência de que foi feito. Ainda existem coisas que a gente teria mais dificuldade de ser liberto do que outras. E isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem dificuldade com uma área, mas eu imagino, pelo menos, talvez eu esteja projetando, porque eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu assumo que todo mundo sempre tem dificuldade com alguma coisa, mas eu acho que sempre existe uma área que é mais difícil do que outras na vida de alguém, para a pessoa ser liberta, para a pessoa conseguir se ajeitar. E esse foi um dos motivos pelo qual o sacrifício de Jesus foi necessário, porque para que a gente pudesse ter vida, mesmo quando sozinho a gente não consegue. Porque sozinho às vezes a gente não consegue. Fora que às vezes ainda a gente peca e a gente faz coisas erradas por ignorância. Porque a gente tá em um ambiente em que aquelas coisas foram normalizadas e a gente acaba ficando dessensitizado. A gente perde a sensibilidade de dizer o que é certo e o que é errado. A gente acaba adquirindo essa mentalidade de que algo que é errado, não é nada demais. E aí a gente só vai entender que algo que a gente fez ou falou ou sentiu foi errado muito tempo depois. E o baque desse sentimento, o baque desse entendimento dói. Eu falo por experiência própria, dói. Mas existe perdão para isso. É por causa de Jesus que não existe pecado que seja imperdoável, mesmo que durante um certo tempo a gente olhe para nós mesmos e acredite que os nossos pecados são imperdoáveis. Mas é mentira, porque eu vou repetir de novo, não existe pecado que seja imperdoável. Desde que a gente esteja decidido a se arrepender, a parar com o comportamento danoso, a mudar, não existe pecado que seja imperdoável, não existe vida que não possa ser realinhada com Deus, que não possa ser consertada, que não possa ser mudada, que não possa entrar em um curso diferente. E em minha opinião, é muito bonito que como cristãos, esse seja o tipo de perdão não apenas que a gente tem, mas que a gente é chamado a estender para outras pessoas. Esse é o tipo de amor que a gente é chamado para nutrir em nosso coração. E isso é algo que eu sempre tento dar o meu melhor e que eu sempre tento, de forma consciente, estar sempre progredindo, que é perdoar como Cristo, amar como Cristo. Eu sei como perdoar porque eu fui muito perdoada. Eu sei como amar porque eu fui muito amada. E essa é a base do Evangelho, não é? Perdão e restituição. E restituição. Então eu preciso dizer,
Deus me ensinou muito através da vida de Jacó.